O governo Lula admitiu, através de sua Secretaria de Comunicação, que 261 móveis foram encontrados no Palácio da Alvorada. O presidente e a primeira-dama haviam acusado o ex-presidente Jair Bolsonaro de ter levado os móveis. Em seguida, fizeram compras de móveis sem licitação, gastando mais de R$260 mil, enquanto a velha imprensa e a base do governo no Congresso repetiam ad nauseam a narrativa. À época, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro gravou um vídeo apontando a localização dos móveis e foi solenemente ignorada. Denúncias sobre os gastos de Lula e Janja foram ignoradas ou arquivadas e a narrativa de que os móveis tinham sido levados foi mantida até o momento. Após a admissão pelo governo de que os móveis sempre estiveram no palácio, Bolsonaro, parlamentares e cidadãos se manifestaram pelas redes sociais. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse: "Todos os móveis estavam no Alvorada." Lula incorreu em falsa comunicação de furto. O vereador Carlos Bolsonaro reagiu à postagem ironizando: "Agora finalmente vai para o inquérito após mentir tanto." O senador Flávio Bolsonaro apontou: "O desonesto Lula mentiu. Acusou Jair Bolsonaro para poder gastar o dinheiro dos brasileiros comprando móveis de luxo para Sua Majestade Real. Acuse os adversários do que você faz, chame-os do que você é." A senadora Damares Alves se indignou. O casal Lula correu para a imprensa no início do ano passado para denunciar o sumiço de móveis do Alvorada. Fizeram sérias acusações a Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro, pois, pasmem, os móveis foram encontrados como que por um milagre. E só soubemos porque a Folha de São Paulo entrou com pedido de acesso à informação e tiveram que admitir. Moraram por mais de um mês em hotel de luxo e depois gastaram um dinheirão com móveis de luxo, justificando que haviam sumido móveis do palácio. Foram adquiridos de uma loja de um shopping de design e decoração em Brasília, uma cama, 2 sofás e 2 poltronas. Em outra loja, o governo comprou um colchão king size. Os gastos mais altos foram com o sofá com mecanismo elétrico, que custou R$65,1 mil, e uma cama de R$42,3 mil. E agora? Virá pedido de desculpas? Será que as mentiras espalhadas na imprensa e nas redes sociais sobre o sumiço dos móveis do Alvorada também vão entrar para o inquérito das fake news? Ou ele só vale para perseguir a direita? Contém ironia. O deputado Carlos Jordi, líder da oposição na Câmara, disse: "Lula comunicou que encontrou os móveis que ele e Janja haviam acusado Bolsonaro de ter furtado. A acusação levou o desgoverno a comprar móveis de luxo para repor os itens que haviam dito que teriam sido furtados. Agora, a Secretaria de Comunicação afirma que houve um esforço para localizar os objetos. Irresponsáveis." O senador Carlos Portinho disse: "Só trampo e trambique. E a quem da extrema imprensa que fomentou a farsa ou acreditou? Tolinhos." O deputado Coronel Meira divulgou um vídeo cobrando providências da Procuradoria-Geral da República e disse: "A grande notícia de hoje, divulgada pelo nosso presidente Bolsonaro, é que foram encontrados os móveis que Lula afirmava terem sido retirados do Palácio do Planalto. Fui o primeiro a denunciar e a apresentar um pedido de impeachment pela compra sem licitação de móveis de luxo." O deputado Sóstenes Cavalcante divulgou print de uma matéria que dizia que Lula teria sugerido que Bolsonaro levou os móveis e lembrou: ele não apenas sugeriu. Lula, ministros e a imprensa acusaram Bolsonaro de roubar os móveis. Teve até mesmo matéria no Fantástico. Todos os móveis estavam no Alvorada. Mais uma mentira do pai da mentira Lula.
A deputada Caroline de Tone, presidente da CCJ da Câmara, disse: os móveis do Palácio da Alvorada, que estavam desaparecidos, milagrosamente são encontrados e cai por terra mais uma das mentiras de Lula. Injustamente, Lula e sua senhora acusaram a Michele e o presidente Bolsonaro, sugerindo que eles levaram tudo do palácio. A falsa narrativa culminou na gastança de quase R$400 mil em móveis para o palácio, sem licitação. Sofá de 65 mil, cama de 42 mil, sem falar nos 220 mil gastos com hospedagem em hotel de luxo, porque o palácio não estava à altura do que o casal Lula e Janja queriam. A falsa acusação veio à tona e ficou provado que tudo não passava de uma cortina de fumaça para torrar o dinheiro do pagador de impostos. A deputada Adriana Ventura disse: essa é de fazer corar até o mais petista. Resumo: Lula assume e denuncia o desaparecimento de móveis do Alvorada durante o governo de Bolsonaro. Governo compra móveis novos caríssimos. Um ano depois, governo encontra os móveis desaparecidos. A deputada Amália Barros divulgou um vídeo e afirmou: mais uma narrativa cai por terra. Michele Bolsonaro estava certa. Todos os móveis do Alvorada estavam lá. A verdade sempre aparece. Será que teremos alguma retratação da grande mídia? Acho que já sabemos a resposta. O ex-deputado Deltan Dallagnol afirmou: durante nosso mandato, enfiamos ofício ao TCU, cobrando uma ampla investigação sobre os móveis de luxo comprados pelo casal Lula e Janja. O TCU arquivou com a justificativa do 8 de janeiro, mas o Palácio da Alvorada sequer foi alvo dos atos. Agora se descobre que os móveis que acusaram Bolsonaro de desviar foram encontrados. O que o TCU vai dizer? O dinheiro público usado para comprar móveis de luxo será recuperado? Lula e Janja serão investigados? O deputado estadual Gil Diniz questionou: então quer dizer que o casal Esbanja e Lula torraram quase R$200 mil em móveis de luxo com base numa acusação que se provou mentirosa contra Michele Bolsonaro? É isso, produção? O deputado publicou um trecho de uma reportagem da Rede Globo da época das acusações e disse: quando chamamos esse tipo de jornalismo de militante, não se trata de uma ofensa, mas sim uma constatação. É o padrão choquei de jornalismo. Não apuram a informação e noticiam de acordo com um desejo pessoal de atacar. Lula e Janja gastaram sem licitação quase R$200 mil em novos móveis. Haverá retratação da Rede Globo? O dinheiro será devolvido aos cofres públicos? O perfil do Partido Novo apontou: resolvido um dos mistérios da corte de Luiz Inácio, o sumiço dos móveis do Palácio da Alvorada. Foram encontrados nas dependências do próprio Palácio da Alvorada. Os quase R$200 mil gastos em móveis novos foram só para garantir o luxo e o conforto da realeza. O deputado estadual Felipe Camozato respondeu: se engana quem acredita que a monarquia teve fim no Brasil. Talvez tenha acabado na teoria. Na prática, está muito pior. O senador Rogério Marinho ironizou: e como se leva a sério o presidente Lula e suas narrativas? O deputado estadual Rodrigo Lorenzoni disse: estavam no Alvorada. É impressionante como Lula mente. Usou essa mentira para torrar muito dinheiro público com móveis de luxo e imputou indevidamente crime ao presidente Bolsonaro. Como a mentira e a acusação são do amor, o sistema não enxerga como fake news. Bem-vindos ao Brasilzuela. O deputado estadual Delegado Zucco afirmou: Lula e Janja devem ser processados por acusar falsamente Bolsonaro de ter furtado móveis do Planalto. Alguém que foi condenado por vários crimes por dezenas de juízes em 3 instâncias acusa os outros do que é.
A comunicadora Bárbara, do canal Te Atualizei, perguntou: o STF dará 72 horas para Lula explicar por que gastou 200 mil em imóveis que estavam no Alvorada após acusarem Bolsonaro e Michele de extraviá-los? O deputado Coronel Crisóstomo disse: a dupla que ocupa o Alvorada passou meses acusando injustamente o presidente Bolsonaro e Michele. Os móveis foram encontrados no próprio Alvorada. E agora? Vai ter PF na casa de alguém? Ação no STF? A cidadã Mita Guimarães questionou: foi dado algum prazo de 5 dias, 48 horas pelo STF para o casal Lula da Silva explicar por que não procuraram os móveis que Michele disse onde estavam e saíram gastando uma fortuna comprando móveis novos sem licitação? Serão incluídos no inquérito das fake news do seu Moraes? O deputado Hélio Lopes perguntou: será que vai ter matéria no Fantástico sobre a verdade? A servidora Sarita Coelho disse: Michele estava certa. Todos os móveis do Alvorada estavam lá. Os Lula da Silva mentiram de novo. Quem vai reparar os danos à imagem da ex-primeira-dama e do ex-presidente? A cidadã Elisa Bron questionou: improbidade administrativa? Se encontram os móveis, não havia justificativa para dispensa de licitação, reservada por lei a casos de emergência ou calamidade. O ex-deputado Douglas Garcia divulgou um vídeo e disse: Lula e Janja, o casal, vão ressarcir os cofres públicos agora que os móveis do palácio roubados por Bolsonaro foram encontrados? O empreendedor JH Fonseca disse: haverá 0 punições às fake news de que Bolsonaro havia roubado os móveis do Alvorada. Até aí concordo. Pessoas deveriam poder falar a que quisessem e já pagam com o julgamento popular, reputação. A pergunta é: e se fosse o oposto? Certamente alguém teria virado réu. O jornalista David Agape lembrou: na época em que Janja acusou Michele de ter levado móveis do Palácio do Alvorada, a ex-primeira-dama rebateu dizendo que os móveis estavam em um depósito, pois havia utilizado a sua própria mobília. Aí, o Correio Brasiliense noticia: Michele Bolsonaro diz que é a dona dos móveis retirados do Alvorada, propositalmente deixando margem aberta para dupla interpretação, já que a maioria só lê o título da matéria. Lembram do escarcéu que a Globo News fez por causa desses móveis? Agora, os móveis apareceram. Estavam, adivinham onde? Mas o casal Jaula, Janja mais Lula já gastou quase 200 mil reais em móveis de luxo. Quando não é você que paga a conta, gastar é muito mais fácil que procurar. O deputado Cabo Júnior Amaral disse: Lula e Janja acusaram Bolsonaro e Michele de sumirem com os móveis do Alvorada. Agora, mais de um ano depois, eles encontraram os móveis. Onde? No próprio Alvorada. A mentira contada por eles serviu de justificativa para comprarem novos móveis ao custo de milhares de reais, pagos pelo contribuinte, incluindo pelos idiotas que acreditam nesses dois. Cabe um processo aí, hein? O deputado Daniel Freitas citou o Código Penal, decreto número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, artigo 340. Provocar a ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado. Pena: detenção de 1 a 6 meses ou multa. Sob a justificativa de que mentiras e desinformação representariam um risco à democracia, milhares de cidadãos brasileiros vêm sendo perseguidos em inquéritos ilegais e inconstitucionais. As mentiras propagadas pela extrema esquerda e pela velha imprensa, entretanto, não são alvo de qualquer investigação, independentemente das consequências que venham a causar. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário.
Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 32 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Onde estão os móveis do Palácio da Alvorada? Aguardando ansioso por sua resposta. Então, esses móveis estão ou no depósito 5 do Palácio da Alvorada ou no depósito da Presidência. Existe esse depósito com várias cadeiras, mesas, sofás, quadros, que você pode fazer esse rodízio. Quando a Marcela Temer me apresentou o Alvorada em 2018, ela me falou dessa possibilidade e da possibilidade de eu trazer os meus móveis da minha casa e poder utilizá-los no Alvorada. Eu fiquei 6 meses dormindo na cama do Alvorada, cama que outros presidentes usaram, com certeza. No segundo semestre de 2019 a minha mudança chegou, tá? Até a pedido da minha filha Laura, que queria que nós fizéssemos uma sala com os nossos móveis da nossa casa do Rio de Janeiro. Então nós tiramos os móveis, esses móveis foram para o depósito, eu coloquei os móveis do meu quarto e os móveis da sala. Então que fique bem claro que os móveis que saíram do quarto e da sala eram os móveis da minha casa no Rio de Janeiro, assim como mostro nos registros de natais, de momentos em família, e eu tenho como provar. Agora, gente, existe um setor chamado setor de patrimônio que fiscaliza e que cuida de todos os móveis do Palácio da Alvorada. Não é dessa forma, não é assim como eles estão colocando. Os móveis estão lá. Só que, infelizmente, os que pregam a humildade, a simplicidade, não querem viver no simples, tá? Zombando e brincando com o dinheiro do contribuinte. Nós ficamos por 4 anos no Alvorada, nós não fizemos nenhuma licitação de enxoval, não tinha toalha, não tinha roupas de cama decente, eu usei os meus lençóis na minha cama, na cama de visitas, para não fazer licitação, porque eu entendi o momento que nós estávamos vivendo. Agora eu sugiro a CPI dos móveis da Alvorada. Mostrando para vocês aquela mesa do Natal, meu sofá, meu revisteiro. Hoje, 20 de março de 2024, Coronel Meira, deputado federal pelo PL de Pernambuco, presidente da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção. A grande notícia de hoje, divulgada pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, é que os móveis foram encontrados. E aí, isso vem exatamente a fazer com que a gente se lembre que no início do ano passado, Lula alegou que 261 móveis desapareceram para justificar a compra dos móveis e para cancelar uma portaria de Bolsonaro que proibia comprar móveis de luxo. E aí o que é que acontece? Gazeta do Povo publica 26 milhões de reais usados para compra e para reforma, tá certo? Das residências oficiais, compra de imóveis e reforma. Nós tivemos coragem e fizemos a denúncia ao Ministério Público. Tá aqui. Também fizemos um pedido de impeachment
tá certo? Do presidente Lula, pelo uso indevido do dinheiro suado do povo brasileiro. Só que o nosso pedido ao Ministério Público foi arquivado. Por isso que estamos aqui fazendo essa denúncia. Estamos pedindo ao Ministério Público que desarquive, que investigue como está sendo usado o dinheiro suado do povo brasileiro. São 26 milhões gastos. Isto é um absurdo. Lula é um mentiroso, está provado. Ele mandou esconder os móveis, os antigos móveis, para comprar móveis de luxo, com dinheiro suado do povo brasileiro. É a notícia de hoje. Nós, parlamentares da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção, estamos atentos e vamos continuar acompanhando e cobrando. Ministério Público, faça o seu papel, faça o seu dever, reabra a investigação que foi pedida. Estamos juntos nessa luta. Você se lembra da polêmica dos móveis do Alvorada? Quando a Janja acusou a Michele e o Bolsonaro de terem levado os móveis do Alvorada, e a Michele rebateu dizendo que os móveis estavam no depósito da presidência e que utilizou a sua mobília própria a partir do segundo semestre de 2019. Enquanto a cortina de fumaça era erguida, eles gastaram quase R$300 mil, sem licitação. Um ano depois da acusação, o governo Lula finalmente encontrou todos os móveis que estavam onde? No depósito, onde a Michele falou que estava. Será que a mídia irá reagir da mesma forma com a Janja e com Lula? O dinheiro público usado para comprar os móveis de luxo será recuperado? O Lula e a Janja, eles serão investigados sobre essa falsa acusação? Mais um absurdo que provavelmente ficará impune nesse desgoverno. Descobriu-se que o Bolsonaro não passou as mãos nos móveis do Palácio do Alvorada. Tá tudo lá muito bem guardadinho. Resta saber agora se o casal vai ressarcir os cofres públicos que eles tinham gastado lá R$200 mil sem licitação pra compra de novos móveis. Com a desculpa de que o Bolsonaro e a Michele tinham levado aqueles móveis da Alvorada pra casa. Tudo isso acontecendo e o TCU tava igual a Sandra Bullock, tá entendendo? Não tava vendo nada. Se fosse o Bolsonaro e a Michele, metia ali, era um processo de danos morais, calúnia, difamação, injúria, sei lá o quê. E minha humilde sugestão à oposição é que cobre do TCU pra que Lula e Janja venham ressarcir os cofres públicos, porque ficou mais do que comprovado que aqueles R$200 mil foram utilizados de forma indevida e absolutamente desnecessária. Eu sou o Douglas Garcia, se você concorda comigo, curta e compartilha esse vídeo. Valeu!